Queridos, à medida que nós compreendemos isso e praticamos e conseguimos dominar o uso da nossa língua, todas essas coisas passam a acontecer, passam a existir. Nós trazemos a existência através das palavras. E não é só Deus que, através da sua palavra, criou todas as coisas. Sim, Ele fez isso, mas através do Filho, Ele nos deu essa autoridade. Então hoje, usando a nossa boca, nós também podemos gerar vida e causar morte. Ah, mas morte do quê? Morte nos projetos, morte nos nossos ideais, nossos sonhos, morte no nosso espírito, morte, morte, morte. Mas glória a Deus pela palavra, né? Glória a Deus pela palavra. Amém, queridos? Ok. Então hoje eu gostaria de dar continuidade naquele assunto, né, que nós já falamos, que foi ministrado pelo pastor Pio Carvalho no nosso retiro de agenda, ao qual durante algumas semanas aí nós vamos estar discorrendo, falando sobre isso. E interessante é, voltando agora a esse texto de Provérbios que nós acabamos de ler, queridos, existem situações onde nós naturalmente comparamos as nossas experiências, a nossa vida, alguns comportamentos que nós adotamos, nós comparamos as nossas frustrações, as nossas fraquezas com a palavra de Deus. E queridos, a palavra de Deus, ela é soberana. Ela prevalece sobre todas as minhas experiências, sejam negativas, sejam positivas, sejam de êxito, sejam de frustrações. A palavra de Deus, ela é soberana. Queridos, não é porque eu ainda não alcancei aquilo que eu almejo, aquilo que eu idealizo para a minha vida, para a minha casa, para os meus negócios, que isso invalide a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus continua, permanece sendo soberana sobre a minha vida e sobre todas as coisas. Interessante é que um dia desses, conversando com a minha esposa, ela trouxe uma situação, um assunto ali, e um caso onde uma pessoa, né, que naturalmente passou por aqui, fez um determinado comentário a respeito da nossa essência, que é os grupos familiares. Sabe, porque aquele meu apacentador, aquele líder, não liga para a minha vida. E foi além ainda. Só aquilo lá é um péssimo líder. É mesmo? E foi além, né? Não, porque eu não entendo nada do que aquele pastor prega. Ok. Sinto muito, querida. Sinto muito. Porque nós pregamos a palavra.
Se você não está entendendo isso, o problema não é da palavra. O problema é seu. E nós não vamos mudar o nosso estilo de ministrar a palavra, muito menos vamos começar a inventar modismos, modismos, né? Para agradar pessoas. Não. Você que está conosco, você está aqui por conta da palavra, não por conta da minha beleza. Certo? Não. Você está aqui por causa da palavra. E é essa palavra que prevalece sobre as nossas vidas. Certo? Se você não entende o que está sendo pregado aqui, aí você tem que satisfazer essa sua compreensão onde? No grupo familiar. Aí fica aquela pergunta, querida, você está indo às reuniões de grupo familiar? Ah, não, porque blá, 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 blá. Aí, naturalmente, a sua vida continua daquele mesmo jeito. E esse tipo de pessoa, quando abre a boca, abre só para reclamar. E além disso, encontra ainda um culpado para a sua insatisfação. Que bom que tudo que nós fazemos aqui é filmado, inclusive isso, né? Inclusive isso é filmado. Queridos, Deus é Deus, independente de. Deus é Deus. E não é porque eu vou tentar ajustar o evangelho para tentar satisfazer as pessoas. Não, nós não vamos fazer isso. Se alguém busca isso, procura isso, não vai encontrar aqui nesse lugar. Mas, de repente, em outros lugares por aí vai encontrar. Então, siga a sua vida, pega o seu rumo, pega o seu carreiro aí e vá ser feliz. Infelizmente. Ou felizmente, né? Ou felizmente. Ok. Mas isso, queridos, não é hoje que essas coisas acontecem. Isso já aconteceu lá no Éden. Não é? Quando Deus chamou Adão e falou, escuta, que negócio é esse que aconteceu aqui? E ele falou assim, sabe o que é? Foi a mulher. Mulher, que conversa é essa? Não, foi a cobra, foi a serpente. Então um vai jogando a culpa no outro. Então essas coisas são antigas, não é? Muito bem. Queridos, nós algumas semanas atrás falamos em remissão, quem lembra, né? Remissão, o que mais? Justificação e santificação. Olha, muito bem. E falando em remissão, remissão, o que é? Remissão é a pessoa ter sido remido de toda a sua culpa. Não é mais culpado. Então nós carregávamos uma herança pecaminosa, nós éramos pecadores por herança, aí Deus vem e envia o seu Filho, sem pecado, para pagar o nosso pecado. Olha só que interessante, queridos. O cidadão pode ter cometido todo tipo de crime, todo tipo de coisa errada por aí, né? Pode ter lesado pessoas, lesado a sociedade, pode ter roubado, matado, estuprado. Se ele tiver um encontro com Jesus, um encontro
verdadeiro com Jesus, se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ele compreender, ou seja, ele se arrepender de tudo isso que ele fez, ele é salvo. E ele está no mesmo nível de igualdade a mim e a você, diante de Deus. Algumas pessoas falam assim, mas eu não concordo com isso, como é que pode um pecador, um assassino, então a partir de, se ele aceitar Jesus, se ele arrepender, então diante de Deus ele é igual a mim, que sou um santinho? Sim, querido, é exatamente isso. Aos olhos de Deus, sim. De acordo com a palavra de Deus, sim. Mas eu não concordo com isso. Problema seu. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz. E o diabo, que até então vinha conduzindo a vida dessa pessoa, ele não vai mais ter nada pelo qual se apegar para incriminar essa pessoa, para acusar essa pessoa. O diabo não tem mais como acusá-la de nada. Por quê? Porque os seus pecados foram remidos por Jesus. Remissão. Assim como eu e você. Quer dizer, você talvez não, né? Mas eu tive os meus pecados remidos. E não foram poucos. Tive meus pecados remidos por Jesus. Então o diabo, ele não encontra nada onde me acusar novamente. E se ele não encontra nenhum tipo de acusação na minha vida, ele vai testar a minha confiança naquele em quem eu confio. Então ele vai tentar alguma coisa contra aquilo pelo qual eu confio. Da mesma maneira que ele fez com Jesus. Jesus, queridos, quando ele foi batizado, logo em seguida a palavra diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi ele que se colocou à frente para ir ao deserto sozinho. Não, foi o Espírito que conduziu Jesus. Certo? E muitas vezes nós vemos alguns comentários, algumas práticas, né, de pessoas que acham que não, então Jesus está comigo, o Espírito está comigo e eu posso fazer agora então o que eu quiser. Não, não é assim. Tanto não é assim que quando acontece alguma coisa que não dá bem certo na vida dela, ela culpa alguém. Ela acha um culpado para isso. E o culpado é Deus. Mas o que eu fiz para merecer isso? Está na cara o que você fez. Quem mandou você fazer isso? Foi Deus que falou contigo ou você se falou por si mesmo? E queridos, como está cheio disso por aí. Deus me falou, eu creio nisso e tal. Será que foi Deus que falou mesmo? Se foi Deus que falou, não era para ter dado com os burros na água. Não. A palavra diz que os projetos de Deus não são frustrados. Como que o teu projeto foi frustrado? Então não é de Deus. Você se enganou. Não é Deus que te enganou. Você se enganou sozinho. E queridos, uma vez então que o diabo não encontra nada, nenhuma acusação na nossa vida,
ele vai nos tentar de três maneiras. Nós já falamos sobre isso também, agora vamos esmiuçar melhor isso. Ele vai tentar a nossa identidade, ele vai tentar aquilo que nós temos e aquilo que nós fazemos. De alguma maneira, ele vai tentar nos acusar pela nossa identidade em Cristo, por aquilo que nós temos e por aquilo que nós somos, ou o que nós fazemos. Eu quero convidá-los, então, aqueles que estão anotando, podem colocar como título dessa mensagem de hoje. O título, então, é Cristo, a minha força. Esse é o título, então, dessa mensagem de hoje. Eu quero convidá-los a ler comigo no livro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22, onde a palavra de Deus diz assim: ao ser todo o povo batizado, isso naturalmente falava daquele momento onde João estava batizando lá no rio, Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. Ele quem? Jesus. Queridos, eu tenho uma novidade para você. Enquanto você ora, o céu se abre. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Por quê? Porque aconteceu com Jesus. E esse mesmo Espírito que estava com Jesus está em nós. Queridos, quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, você conecta a sua dimensão terrena, material, com a dimensão espiritual, celestial. Terceira dimensão, quarta dimensão. E é assim, queridos. Versículo 22, Lucas 3, 22. Aí o que está escrito ali? O Espírito Santo, na sequência disso, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, a qual eles consideraram como alguma coisa que eles conheciam. Eles viram aquilo acontecendo e eles acharam simbolicamente aquilo parecido com alguma coisa, como uma pomba, descendo sobre Jesus. E uma voz do céu que dizia: você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. E queridos, essa voz foi ouvida por todos os que estavam ali. Não foi só por Jesus. Então Jesus tinha isso sobre ele. Essa afirmação do Pai de que ele é filho e de que ele é amado. Não só filho, mas filho amado. Só o fato de ser filho já incumbe Jesus de uma identidade fantástica, Pô, o cara é filho de Deus. Além disso, ele é filho e também é amado. Eu lembro de uma ocasião, um tempo atrás, bastante tempo, que estava
junto com meu pai, né? Meu pai já é falecido há bastante tempo, né? Faz 25 anos. E eu não lembro que idade que eu tinha, eu devia ter ali uns, sei lá, 12, 13 anos assim. E uma situação acontecendo ali e tal, aí tava alguns amigos do meu pai ali, né, que praticantes de uma mesma coisa, né? Aí meu pai falou assim, aí alguém falou assim: "Ah, esse aí é teu filho e tal". E meu pai falou assim: é, "Esta é a minha joia". E eu confesso que na hora eu fiquei meio sem entender aquilo. Eu falei: como assim joia? Mas tem mais filho, não sou só eu, né? Tinha um filho mais novo ali, estava ainda 2 anos, 3 anos naquela época, né? E uma outra filha mais velha. Eu pensei, bom, talvez o mais novo ali ainda é uma bijuteria, por enquanto. Não chegou a ser joia. E a mais velha, sei lá, né? Mas isso, e olha que interessante que eu lembrei disso agora, por conta dessa palavra de Deus. Este é o meu filho amado. Olha só. E, queridos, quando nós entendemos isso e nós nos revestimos disso, a nossa identidade, ela é fortalecida. Fortalecida na forma de crer, de acreditar, de tomar posse disso. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa cabecinha, que nós somos filhos e somos amados pelo Pai. E se você é filho e é amado pelo seu Pai, queridos, nós não somos qualquer pessoa. Você não é desses que andam por aí, perambulando por aí. Você não é desses que anda buscando lugares para, de acordo com a profetada que for dada na sua vida, você então vai ser abençoado. Se tiver um movimento ali onde algumas pessoas caírem no chão, se eu cair junto, eu vou ser abençoado. Não, nós não somos desses. Nós somos daqueles que creem. Eu sou filho, amado do Pai. E basta. E basta. 1 João 3, versículo 8, a parte B ali, vamos ler. 1 João 3, 8. Fala o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, por isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o destruir aqui, queridos, a gente tem na nossa uma imagem assim, fala, vai destruir as obras do diabo. Parece que colocou uma bomba, uma dinamite lá e pô, destruiu tudo. Não. Destruir aqui é no sentido de aniquilar, no sentido de inutilizar, tornar inoperante as obras do diabo. Embora ele continue tentando. Jesus veio para isso, para tornar inútil, infértil as obras do diabo. Então essas investidas do diabo contra a sua vida
em Cristo, elas são inúteis. Queridos, é em Cristo, não é por você, por mim. Não. Em Cristo, essas tentativas do diabo de roubar, matar e destruir, elas são inúteis na nossa vida. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, 1, está escrito assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Aquele Espírito que desceu, pousou sobre Jesus. Este Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, foi o Espírito que levou Jesus. Ele não se escalou. Não, quem quer ir para o deserto para ser tentado pelo diabo? Eu quero. Não, não foi assim que aconteceu. Se você fizer isso, você vai tomar pau de todos os lados. O Espírito conduziu Jesus. Percebem a diferença? Muito bem. Versículo 2 lá, Mateus 4, 2 e depois o 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha que interessante. Queridos, qual pessoa em condição normal, natural, que ia ter fome depois de 40 dias? É claro que no segundo dia, ou de repente no primeiro, né? Se for igual a eu, assim, sai de casa não come nada, então no segundo dia no primeiro dia está com fome, no segundo dia está com fome, no terceiro, no quarto, no 39º estava com fome. Mas depois de 40 dias, ele teve fome. Fome de quê? Física? Não. Fome de cumprir o projeto que Deus estipulou para ele. Fome da palavra de Deus. Essa foi a fome de Jesus. Próximo. Então, o tentador, aproximando-se de Jesus. O tentador aqui é o diabo. Disse o que para ele? Se você é filho de Deus. Queridos, Jesus tinha alguma coisa, alguma ponta solta para o diabo pegar nele? Não. Jesus não tinha pecado. A palavra diz que ele veio sem pecado. Igual uma criancinha recém-nascida, sem pecado. Aquela criancinha que não fez nada de errado. Nem sujou a fralda ainda. A primeira fraldinha, nem sujou a fraldinha. Então não tem nada errado na vida dela. Assim era Jesus. Não tinha pecado algum. Nele não se encontrou pecado. Então o diabo tentou Jesus através do quê? Da sua identidade. Se você é, Jesus era o Filho de Deus? Sim. Se você é filho, olha como o diabo é safado, sem vergonha. Qual foi a voz que se ouviu? Este é o meu filho amado. O diabo comeu a palavra amado aqui. Ó. Se você é filho, mande que essas pedras se tornem pães. Queridos, quando o diabo não tiver nada para poder causar alguma coisa na sua vida, ele vai tentar você através da palavra. E ele sabe fazer isso muito bem. Ele conhece a palavra de todas as maneiras. De frente para trás, de trás para frente, salteado, como é que diz?
decora e salteado, tudo, sabe tudo. Porque ele está aqui há muito mais tempo do que nós. Então ele conhece tudo. E ele tentou então Jesus pela sua identidade. Se você é quem aquele um lá que falou que você é, então se você é, então mande que essas pedras se transformem em pães. Afinal de contas, tu está com fome. E queridos, Jesus em nenhum momento ele questionou a sua identidade. Em nenhum momento Jesus teve que provar quem ele era. Por quê? Queridos, quando nós sabemos quem nós somos, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou filho. Ponto. Jesus não provou nada. Jesus não falou assim, claro que sim, quer ver? Vamos fazer o DNA para provar isso. Não, nada. Jesus simplesmente cita também a palavra. Nem só de pão, isso que está falando aí, tal do pão, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a palavra que procedeu da boca de Deus? Tu és o meu filho amado. Ponto. Queridos, quando o diabo tentar acusar você, pegar você através da sua identidade, lembre disso. Você é filho amado. E pronto. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é filho amado. Queridos, isso nos reveste de uma autoridade tal que nós não precisamos provar para ninguém quem nós somos. Você não precisa ir lá no cartório da sua cidade pegar a sua certidão para provar a sua filiação. Você é filho amado. Não desça dessa posição. Permaneça nessa posição. A palavra diz que ele nos resgatou de um local onde nós estávamos. E esse local era chamado domínio das trevas. E nos transportou, nos transladou para o reino do seu Filho amado. Então, se nós estamos hoje juntamente com Ele, Jesus, o Filho amado, neste reino, isso é uma posição que onde nós estamos. E desta posição nós não podemos descer. Porque se eu descer, eu vou estar numa condição de igualdade ao acusador. Isso aconteceu com Adão, lá no Éden. Deus colocou Adão e a sua mulher em uma condição, uma posição. E eles desceram dessa posição. A ponto de Deus, neste dia, quando Deus tinha um encontro com eles, né? Deus andou, não encontrou e falou assim: Adão, onde estás? Cadê você? Em que posição você está? E a história você já conhece. Por conta da queda. Essa queda, ela foi a desobediência. Eles desobedeceram uma ordenança de Deus. Eles eram livres para fazerem tudo dentro daquele lugar, daquele jardim. Tudo. Em um determinado momento, o diabo vai lá e tenta ela.
de que maneira Deus tentou a mulher? Usando a palavra. Ah, não foi isso que Deus disse? Interessante que a mulher cita também a palavra, só que ela vai além, né? Ela acrescenta alguma coisa na palavra. Quando o diabo tentou Jesus, ele falou assim: se tu és filho, ele cortou uma palavra, ele cortou a palavra amado. E lá com a mulher acrescentou. Por que será? Por quê? E, queridos, se Deus permitir, nós vamos continuar daqui a alguns dias, né? Continuar com esse texto. E hoje, o desejo do meu coração é que você saia daqui, revestido dessa autoridade que Ele nos deu. Autoridade de filhos amados. Autoridade de quem está assentado à direita do Pai, nas regiões celestiais. E não de quem está diante do trono. Diante do trono ficam os súditos, escravos. O filho, ele fica assentado à direita do Pai. Onde você e eu estamos. Amém? Vamos nos colocar de pé? Se você tiver liberdade, coloque a mão, sua mão direita, abençoada, no seu coração. Vamos orar. Pai Celestial, graças te damos. Obrigado, Pai, pela tua palavra, a tua palavra que nos garante que nós somos filhos e filhos amados do Pai, o nosso Pai Celestial. Pai Celestial, esta mesma declaração que você deu ao teu Filho Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, que Jesus é o teu Filho e é o teu Filho amado. Esta mesma declaração nós recebemos sobre nós. Nós sabemos que Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos. Portanto, nós somos filhos e filhos amados, porque nós cremos na tua palavra. E esta palavra está em nós. Esta palavra, ela direciona, orienta, guia a minha vida. Pai Celestial, que cada um de nós tenhamos uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana onde nós nos assentamos em uma posição que o Senhor nos colocou, assentados à direita do Pai. E tudo que fizermos, tudo que falarmos, seja para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Porque assim está escrito. Escrito está. O Senhor nos colocou em uma posição onde nós estamos assentados à direita do Pai como filhos. Pai Celestial, que nesta semana cada um de nós possa realizar tudo aquilo que o Senhor planejou, projetou para a nossa vida. Principalmente, Senhor, mantendo esta identidade de filhos, filhos amados. O filho que transmite, que resplandece a luz de Jesus por onde nós andarmos. Pai Celestial, nos leve de volta para as nossas casas, na tua paz, na tua segurança, na tua presença, e que tenhamos um final de dia abençoado, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos. Glória a Deus.